Oi, pessoal! Eu sou a Paula Guimarães. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo eu gravei para dar continuidade àquela camisete que eu iniciei no vídeo anterior. Eu iniciei a costura, né? Porque já em alguns vídeos anteriores eu ensinei a fazer a base de blusa com pence, com as próprias medidas. Ensinei a fazer no outro vídeo a interpretação da modelagem da camisa feminina, que é a camisete, e depois eu ensinei também a fazer o corte, né, riscar e cortar essa camisete, e no último vídeo eu ensinei a fazer a costura dessa camisete, mas eu ensinei o início, né, e agora estou dando continuidade a essa camisete. No primeiro vídeo, eu expliquei como fazer o início, a preparação da gola, a preparação do punho, a vista, mas o punho e a gola e colarinho eu já havia ensinado em outros vídeos lá no início. E agora, nesse vídeo, eu estou ensinando a dar sequência até finalizar essa camisete, fazendo as casas, né, e pregando os botões. Então, vem comigo para você conseguir finalizar essa camisete que vai ficar bem bonita. Vamos lá? Agora, então, vamos pregar a parte da frente em uma das palas das costas, né? São duas palas e a gente fez isso para ficar embutida, né? Então, costura os ombros primeiro em uma das palas e depois a gente vai precisar fazer uma manobra para poder ficar embutidinho ali. Então, fechando esse ombro também. Aí, o próximo passo é pegar a pala que tá costurada já na frente com a outra pala e deixar de maneira que essa costura não apareça, ela fique embutida dentro da pala. Aí, a gente passa uma costura exatamente em cima da outra costura que havia sido feita para pregar a frente na pala das costas. Essa outra costura é feita pregando a pala e a frente na outra pala que tinha ficado sobrando. Sempre com o retrocesso no começo e no final, para a costura não soltar. Agora, eu passo um pespontinho de um pé de máquina ali no ombro, para ficar todo harmônico, né. O outro lado, a mesma coisa do ombro, né. Fazer essa jogadinha de pegar o avesso da parte pregada, né, da frente com a pala, com a outra pala. Então, para embutir, não tem outra maneira a não ser essa para a gente conseguir fazer com que a costura fique toda para dentro. Aí o retrocesso no começo e no final, tomando todo cuidado para não dar nenhuma prega, né, já que o tecido tá todo ali por dentro. E aí, olha só, puxando, né, para voltar tudo no lugar, e agora já tá embutido e também passando um pesponto de um pé de máquina para ficar todo harmônico, já que eu fiz esse pesponto nos outros lugares também. Agora a parte da manga. Primeiro, eu pego essa partezinha menor e faço uma barrinha de lenço nessa abertura, né, do lado menorzinho. Que o outro lado, eu vou inserir a carcela. Então, eu já mostrei no outro vídeo, né, lá no começo, no vídeo explicando como fazer o punho com a carcela, como fazer gola e colarinho, por isso que eu não tô explicando tão detalhado nesse vídeo da camisete.
Então, a gente faz essa costurinha, né, essa barrinha de lenço, nas duas mangas, na parte da menorzinha da abertura. Aí, com a carcela já posicionada, né, eu vou pregar ela no lado maior, né, dessa abertura da manga, para que fique bem acabadinha ali, essa parte eu já expliquei também nos outros vídeos. Aí venho com a costura de beira, né, para poder finalizar a minha carcela e ali dando acabamento. Aí do outro lado também, na outra manga, né, eu preciso fazer o mesmo processo para que fiquem as mangas iguaizinhas. Então, com a carcela finalizada, aí com acabamento, abertura toda certinha, né? Eu tiro os alfinetes e vamos para a próxima etapa, que é pregar a manga na cava respectiva, né? Manga direita na cava direita, manga esquerda na cava esquerda. Então, primeiramente, eu posiciono a parte da carcela para a parte das costas, coloco o direito com o direito do tecido e vou pregar com 1 centímetro. Lembrando de segurar um pouquinho a parte da cava e deixando bem soltinha a manga, porque a manga, no tecido plano, principalmente na camisete, a gente deixa um pouquinho maior para ela ficar mais confortável, já que não tem aquele mesmo conforto da malha, né? Então, a gente precisa deixar essa manga um pouquinho mais fofinha, sem dar prega, mas pregando ela de maneira mais confortável. Aí, uma manga pregada. Agora, vamos pregar a outra, né? Posicionando ali a parte que tem a carcela sempre para as costas, né? Deixando o direito com o direito do tecido. E vamos pregar com 1 centímetro também. E sempre o retrocesso no começo e no final das costuras, para que elas não soltem, né? No momento que a gente vai unir com outras partes, para não causar nenhum problema depois. Então, no mesmo processo, deixando mais soltinha a manga que fica por cima e segurando um pouquinho a blusa, né, a cava que fica na parte de baixo. Aí o pique ali, né, aparecendo, que demonstrando que é a parte da frente dessa manga, para facilitar na hora da gente pregar também. Agora, eu vou colocar ombro com ombro, né, na parte do decote, para eu poder marcar o pique das costas e o pique no colarinho também, no meio dele, né? Então, eu dobro ao meio para poder fazer esse pique, para poder fazer esse casamento, né? Para não ficar o colarinho mais para um lado do que para o outro, então eu prefiro iniciar pelo meio, pregando o colarinho no decote. Então, a partir do meio ali, eu vejo se vai bater, né, esse decote e esse colarinho, se eles vão
ter o mesmo tamanho, né, para eu poder pregar e não ficar sobrando nenhuma parte nem outra. Então, quando chega ali no finalzinho, dou um retrocesso e vou iniciar do outro lado até o meio. Eu gosto muito de fazer dessa forma para poder deixar equilibrado. Então, dou um retrocesso ali para começar também com 1 centímetro e vou até o meio, que foi onde eu iniciei a costura desse colarinho. Então, agora eu tenho certeza que ele vai ficar, né, igual dos 2 lados, não vai sobrar nenhuma parte nem outra, precisa ficar simétrico. Então, terminando de fazer isso, eu vou colocar essa costura para dentro do colarinho. E agora eu vou passar um pesponto alinhando aquela orla que eu havia feito, né? Para quem viu como é que faz gole e colarinho, consegue saber o que que é orla, né? Nos vídeos anteriores. E eu vou pespontando agora para fechar esse colarinho no meu decote. Então, eu vou pespontando com um pespontinho de beira. E aí, ele já vai ficar na parte de dentro e na parte de fora. Agora que eu terminei o processo do colarinho, eu vou passar a parte da cava, né, da manga na overlock. Começo aqui pela frente e vou passar essa costura de overlock para poder ter um acabamento na cava da minha camisete. Agora que eu também já fechei, né, a minha manga, já passei na overlock, né, já tá fechadinha, eu posso pregar o punho. Primeiro eu preciso fazer a prega, né, lembra aquela prega que eu inseri quando eu construí o molde da manga? E preciso verificar se o punho tá do mesmo tamanho ali da parte da barra da manga. E aí eu vou costurar com 1 centímetro seguindo essa orla que eu já havia feito anteriormente, para poder preparar o punho. E aí eu prego esse punho, né, jogo a costura para a parte das costas, né, a costura dali da lateral da manga, e vou ajeitando para poder pregar esse punho, né, de uma melhor forma. Ele precisa ficar com uma sobrinha ali, né, para poder encapar essa parte da manga. Então, eu deixo sempre alguns milímetros de sobra para começar e para terminar. Aí, depois de costurado, eu vou fazer encapar essa manga com o meu punho. E aí, beirando a costura do outro lado, eu também vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali no colarinho. Então, eu vou pregando, já vou rebatendo aqui, para essa costura poder pegar do outro lado. Então, vou fazendo um pesponto de beira e deixando bem esticadinho, só que rente a costura que tá do outro lado. E aí, eu tenho certeza de que vai cair o pesponto no lugar certinho, sem ele cair, né, do punho. Aí, já tá pregado o meu punho com o pespontinho, né, dos 2 lados. Agora, vamos para nossa bainha. A gente dobra, para fazer uma bainha de camisa, a gente dobra cerca de 8 milímetros, né? Porque muito mais que isso, numa barra arredondada, como é essa da camisete, da camisa, né? Ela fica muito mais difícil de se fazer, né? Uma barra arredondada, ela não pode ser muito larga, porque senão a gente não consegue fazer esse pesponto, né, fazer essa bainha, fazer essa dobra, de maneira que fique bonita, que não torça, né, olha, dá pra ver que tá dando uma torcidinha, mas isso a gente consegue tirar no ferro. Mas se for muito mais que isso, não vai ter
como resolver esse problema. Então, por isso que não pode ser uma barra muito larga, né? Então, eu dobro 2 vezes e vou pespontando aqui bem devagar, um pouquinho de cada vez, para que não fique torcida a minha barra e para que não dê pregas também. Então, eu vou de uma extremidade à outra, né? Fazendo a minha barrinha, que seria o último passo, né? Na parte da confecção dessa camisete. Dá um retrocessozinho ali para terminar também. Agora vamos fazer a marcação, né, das casas e dos botões. Eu começo com o botão que eu vou usar, marcando no colarinho, bem no meio. Aí, a partir disso, eu marco 7 centímetros e vou marcando de 7 em 7 centímetros a distância das minhas casas, né, dos meus botões. Vou marcando em toda a vista. É bom utilizar uma régua, uma fita métrica, né, para poder fazer essas marcações e não ficar uma casa diferente, né, com distância diferente da outra. Então, se marcar errado, essa canetinha escreve apaga, ela é ótima para a gente corrigir os erros, depois a gente pode passar o ferro também e apagar, tá? Não marque com caneta comum, porque depois não vai apagar, você vai ficar com a sua camisete toda marcada. Aí, no punho também, eu posiciono aqui para ver como que vai ficar, né? Acho que esse tamanho de botão fica bom colocar 3 botões para esse tamanho de punho também. Então, eu vou marcar a primeira casa, né? Sempre na parte da carcela, tá? No lado da carcela, que é a parte que vai ficar por cima. Marco o primeiro botão e o último. E aí, na metade da distância entre eles, eu vou marcar a casa do meio. Aí, eu gosto de marcar o tamanho, né, dessa minha casa, ali eu marquei a altura que vai ficar. Aí, eu gosto de colocar o botão, para eu poder marcar o tamanho dele, o tamanho que vai ficar a casa a partir do tamanho do botão. Aí, quem quiser fazer além dos pontinhos, né, marcar uma linha reta para facilitar na hora de costurar, de fazer essa casa, né, também pode. Com essa canetinha a gente pode muita coisa, né, já que ela vai apagar depois, com o calor do ferro. Então, as casas marcadas, vamos começar a fazer essas casas, mas isso eu já ensinei num outro vídeo. Agora, com a minha camisete pronta, toda orgulhosa, todos os botões pregados, as casas feitas. Se você gostou desse vídeo, de aprender como fazer camisete, sua própria camisete, não esqueça de ativar o sininho de notificação, curta e compartilhe esse vídeo, ok? Até mais! Eu que fiz.